Mais um vídeo e hoje a gente vai falar do sucesso aí que fez o meu post no Facebook e no Instagram sobre corticoide, corticosteroides. O que é isso? Vamos entender um pouco mais do que esse medicamento pode fazer para nossos pequenos. Então já comece se inscrevendo aqui no canal, comentando, dando like e sempre dê sua opinião sobre o vídeo, isso é muito importante para mim. Então os corticoides e corticosteroides às vezes também é muito mais nocível quanto os antibióticos. Ele é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais que possuem forte ação anti-inflamatória. Então, sendo assim, esses remédios, o corticoide, eles são utilizados muito em doenças crônicas. Já vou explicar sobre isso. Doença crônica, o que é? Vamos dar alguns exemplos. O exemplo, a asma. Várias mães também colocaram nos comentários: nossa, mas meu filho tem asma, usa muito tempo. Nossa, meu filho já tem crise. Então, a asma é um problema inflamatório da árvore respiratória. E nas crises, ou até também pra gente conseguir aí o controle, a gente usa, os pneumologistas, nós como pediatras também, usamos o corticoide. Então algumas outras doenças crônicas como alergias, artrite reumatoide, lúpus, em transplantes renais, por exemplo, ou até alguns tipos de câncer. Isso são alguns exemplos de inúmeras doenças crônicas aí que o corticoide faz um efeito benéfico e lógico tendo seus efeitos colaterais. Então a gente tem vários tipos de corticoide e cada corticoide é usado de um meio diferente. Vamos explicar os corticoides tópicos. São os corticoides cremes, pomadas, utilizados aí em tratamento de alergia de pele, Então ele é usado para tratar reações alérgicas ou doenças de pele, como urticária, eczema. Também vou falar alguns nomes aqui, como por exemplo aí o creme, a pomada de betametasona, furoato de mometasona. Temos aí os corticoides em comprimidos ou xaropes que são utilizados em quadros de doenças crônicas, inflamatórias, como por exemplo bronquite, doença de Crohn, hepatite, asma, que aí sim entra o prednisolona, o prelone, o predzin. Então, calma. O que é importante saber de tudo isso? Uso corretamente, porque os efeitos colaterais não são tão legais, mas existe aí o risco-benefício da doença. Vou explicar também. Continuando nas características dos corticoides, os corticoides aí, sprays nasais, também utilizado em rinite ou congestão nasal mais intensa. Um exemplo disso é o fluoroato de fluticasona. Falando de corticoides colírio, também temos corticoide para pingar no olho, que também é usado a dexametasona e o colírio de prednisolona, usados aí em problemas oftálmicos e também uma doença também muito conhecida do olho, a conjuntivite. Em alguns casos, os oftalmologistas usam também esse tipo de substância. Então, os efeitos colaterais mais significantes são os efeitos colaterais a longo prazo, também como eu citei, mas também há efeitos colaterais a curto prazo, ou seja, como uma criança que, por exemplo, está na escolinha, está na creche. Vamos dar um exemplo que uma criança pega um resfriado 12 vezes no ano, colocando uma vez por mês, e se uma vez por mês essa criança usar o corticoide, que a gente pode aí considerar na nossa cabeça a curto prazo, mas é um ao longo prazo, porque é uma vez por mês. Então, em resfriados ou algum outro tipo de doença onde o corticoide não é tão bem-vindo, porque senão pode até piorar, por exemplo, em resfriados, abaixa a imunidade da criança, o corticoide, aí onde a criança pode adquirir um outro tipo de infecção devido a esse efeito colateral. Então são inúmeros a curto prazo, como alteração de humor da criança, alteração de apetite, a criança pode comer mais, porque o corticoide também dá um aumento de apetite, alteração de sono, e isso tudo
também entra para adultos. Alguns exemplos de uso prolongado podendo causar cansaço, aumento dos níveis de açúcar no sangue, agitação, insônia, aumento do colesterol e triglicerídeos, dor de cabeça, glaucoma. Então todos esses exemplos são efeitos colaterais a longo prazo. Então quem aí mais deve evitar os corticoides? Pessoas que sofrem de pressão alta, né, que é a hipertensão, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, osteoporose, pessoas aí que infecções virais, né, como eu já disse, o resfriado, infecções fúngicas. Então, sempre consulte o seu médico, consulte o seu pediatra. E o corticoide também pode piorar algumas doenças como diabetes, glaucoma, obesidade. Então, jamais use corticoides sem prescrição médica. Não pense que, nossa, na consulta passada aquele médico passou esse xarope pro meu filho, sobrou um pouquinho lá no frasco, vou dar esse restinho. Não é assim. O corticoide a gente tem que saber também usar as dosagens corretas, porque tem algumas doenças que com a inalação com algum outro tipo de remédio ou até com a lavagem nasal, né, a mãe já pensa que quem vai solucionar é o corticoide. Na verdade, resfriados, por exemplo, lavagem nasal, inalação, é muito melhor que tratamentos com corticoide. Pensando aí também até em xaropes fitoterápicos para a gente tentar excluir o corticoide da nossa vida. Então a mensagem que eu quero deixar para vocês é: corticoide é bom para quem precisa, certo? Então não assuste se seu filho realmente precisa. O importante, sempre passe com o seu médico, sempre passe com a orientação médica e nunca se automedique, né? Tanto você quanto você medicar o seu filho sem prescrição. Esse é o meu recado. Estou amando todas as perguntas, todos os comentários. Então comente, curte, compartilhe. Beijão, até o próximo vídeo.